Se gostarem deste e de outros conteúdos Broá, considerem tornar-se patronos em patreon.com/broapodcasts, onde podem ter acesso a episódios exclusivos de vários programas. Visitem patreon.com/broapodcasts para mais informações. Madrid, 1801. 2 tronos, lado a lado, o rei e a rainha. Ele não dorme há meses, talvez anos. Tem pesadelos com uma multidão aos gritos e uma lâmina a brilhar ao sol, e acorda a chorar com as mãos no pescoço. Ela olha em frente, a cara enrugada num jogar de ódio contra o general do cavalo branco que ameaça o seu país. De súbito, as portas do salão abrem-se. Entra um soldado, vem exausto, com os cabelos desgrenhados e as roupas cobertas de sangue, suor e pólvora. Aproxima-se, faz uma vénia, respira fundo. Na mão, traz 2 objetos, um previsível, o outro inexplicável. O primeiro é uma carta dirigida ao rei, lacrada com o brasão do primeiro-ministro. O segundo é um fino pau de madeira com meia dúzia de folhas verdes. Um ramo de laranjeira. Por momentos, o aroma à casca de laranja fresca espalha-se pelo salão e superpõe-se às madeiras, aos vernizes e aos veludos. O rei sorri pela primeira vez em muito tempo. A rainha larga um suspiro demorado, ou por patriotismo, ou por outra razão qualquer. Espanha está salva. Começou a invasão de Portugal. Esta é a história da questão de Olivença. Olá a todos! Neste episódio respondemos a uma das grandes questões da humanidade. Talvez uma das grandes questões de toda a história do Ocidente. Olivença é nossa? Mas que importância teve Olivença na nossa história? E se não é nossa, então quem é que a roubou? Começamos com a morte de um rei. Não uma morte natural, mas sim uma decapitação. Em 1793, em plena Revolução Francesa, o rei Luís XVI foi levado à guilhotina e as cortes europeias sentiram um arrepio gelado. A morte de um soberano à mão dos próprios súbditos era uma inversão da ordem natural das coisas e tinha lugar numa das maiores potências europeias, bem no coração do continente. Além disso, o fervor da Revolução não ficou pelo regicídio. Antes que os países vizinhos pudessem reagir àquela reviravolta histórica, a França revolucionária pegou em armas e lançou uma série de campanhas militares, apanhando a Europa de surpresa. As coisas complicaram-se ainda mais quando, em 1799, apenas 6 anos depois da cabeça do rei rolar pelas ruas de Paris, Napoleão Bonaparte subiu ao poder como cônsul de França, o primeiro degrau na escada que o levaria à posição de imperador. Era preciso reagir. Num primeiro momento, uma coligação de Estados, incluindo a Grã-Bretanha, Áustria, Prússia, Espanha e o Sacro Império Romano-Germânico, organizou-se para fazer frente aos franceses. No entanto, França assinou uma série de tratados de paz com alguns dos seus inimigos, deixando de fora a sua arqui-inimiga Grã-Bretanha. Em poucos anos, a Europa estava dividida em 2 polos distintos. Os Estados tinham que escolher apoiar ou os britânicos ou os franceses. E escolher o lado errado podia significar a morte. No caso de Portugal, a história já decidira por ele. O nosso país era um velho aliado da Grã-Bretanha e precisava da sua ajuda para continuar a dominar o Império Ultramarino. O problema é que a Revolução Francesa e a ascensão de Napoleão tinham apanhado Portugal numa situação precária. A Rainha Dona Maria I estava incapacitada por problemas mentais graves, deixando a regência nas mãos do filho Dom João. E mesmo aqui ao lado, em 1796, Espanha decidiu aliar-se à França, transformando o único país com o qual Portugal fazia fronteira num inimigo da aliada Grã-Bretanha.
Mas havia um terceiro fator, de longe o mais complicado. Napoleão sonhava com um bloqueio continental aos navios britânicos, algo que Portugal nunca poderia aceitar. Dom João ainda resistiu corajosamente, informando espanhóis e franceses de que o território português continuaria do lado dos seus velhos aliados. E como resposta, Espanha não hesitou em declarar guerra ao nosso país. O confronto entre os dois vizinhos não seria nada equilibrado. Do lado português, 40 mil soldados saíram de Lisboa e de outros pontos do país e marcharam na direção da fronteira até Porto Alegre. A liderá-los ia o ministro da guerra, o Duque de Lafões, literalmente um velho aristocrata já que tinha 81 anos de idade. O que encontrou pelo caminho desmoralizou. Na sua maioria, as fortificações portuguesas tinham sido deixadas ao abandono e os soldados, mal preparados, instalavam-se agora em praças, torres e muralhas erodidas pelo vento e pelos séculos e armados com artilharia enferrujada. Já do outro lado da fronteira, os pobres soldados portugueses conseguiam ver manchas negras a mover-se entre as colinas perto de Badajoz. Eram quase 120 mil soldados, tanto espanhóis como franceses, bem treinados e equipados e sob a liderança de um homem extraordinário. Chamava-se Manuel Godoy, nascera em Badajoz, e o seu charme irresistível e amizade pessoal com a família real espanhola garantiram-lhe uma ascensão meteórica até à posição de primeiro-ministro. Diziam até que era, ou tinha sido, amante da própria rainha espanhola Dona Maria Luísa de Parma. Ou seja, vinha aí um pungente general castelhano, acompanhado pelos melhores soldados franceses que Napoleão tinha para oferecer. E deste lado do Guadiana, à sua espera, estava um duque octogenário e fortalezas a cair aos pedaços. Para dificultar ainda mais a defesa do país, a entrada dos espanhóis em Portugal seria feita em 3 frentes. Uma em Trás-os-Montes, outra no Algarve e a principal no Alentejo. E uma das primeiras incursões castelhanas em solo português deu-se na região de Elvas, mais precisamente numa pequena vila fronteiriça chamada Olivença. Imaginemos que estamos de frente para um mapa de Portugal e que começamos em Lisboa a traçar uma linha reta para este, na direção de Espanha. Passamos por Vendas Novas, Montemoro Novo, Évora, Vila Viçosa e finalmente chegamos ao rio Guadiana, que desce para sul até o Algarve e separa os dois países. Na outra margem do rio, rodeada por terrenos agrícolas, está Olivença. Na altura em que Manuel Godoy invadiu o nosso país, a vila de Olivença já tinha um longo currículo na história de Portugal. No final do século XIII, Dom Dinis assinou com os soberanos de Leão e Castela o Tratado de Alcanizes, definindo uma série de posições fronteiriças que dividiam os dois países, Portugal e Espanha, e evitavam disputas territoriais. O rio Guadiana era uma excelente fronteira natural e, de facto, foi usado na maioria do traçado. No entanto, alguns territórios desobedeceram esta regra. Mais significativo era a Vila de Olivença, que ficava do lado de lá do Guadiana, mas ainda assim sob domínio português. Outro dos artigos do Tratado de Alcanizes dizia respeito a outra exigência régia, a publicação por parte da Broá Podcasts dos melhores episódios extras e conversas exclusivas no seu Patreon. Se quiserem ter acesso a conteúdos exclusivos e contactar diretamente com a nossa equipa, saltem a fronteira e tornem-se co-assinantes do Tratado de Alcanizes em patreon.com/Broá Podcasts. Com vista para ambos os países, Olivença tornou-se um importante ponto de defesa para Portugal. Em 1488, Dom João II elevou lá uma torre de defesa com 35 metros, na altura a mais alta do reino. A igreja de Olivença chegou a servir como sede episcopal do Bispado de Ceuta. E durante a restauração da independência, as forças espanholas ocuparam a fortaleza da vila, mas, terminada a guerra, voltaram a abandoná-la.
O momento mais traumático para Olivença ocorreu em 1709, durante a Guerra da Sucessão de Espanha, quando a ponte de Nossa Senhora da Ajuda, estendida sobre o rio Guadiana, unindo Olivença ao resto do território português, foi destruída pelos espanhóis. A ponte ficou em ruínas, partida em duas metades, e continua assim até hoje, de uma forma estranhamente simbólica. Durante 5 longos séculos, Olivença foi tão portuguesa quanto Coimbra, Guimarães, Porto ou Lisboa. Não havia dúvidas quanto ao país a que pertencia, muito menos quanto à nacionalidade dos oliventinos. Tudo isto, claro, até à chegada de Manuel Godoy, o grande general espanhol. Olivença, maio de 1801. A vila acorda em pânico. Alguém dobra os sinos da igreja. Um soldado toca uma trompeta, os cascos dos cavalos acordam toda a gente. No topo da torre da fortaleza, o governador Júlio César Chermont olha na direção do sol nascente e engole em seco. Milhares de soldados e cavaleiros espanhóis tomam posição à volta da vila, alinhando as peças de artilharia na direção do minúsculo conjunto de edifícios. O governador manda sair um mensageiro até Porto Alegre para avisar as tropas do Duque de Lafões que Olivença está cercada, mas no fundo sabe que é em vão. À sua volta, meia dúzia de soldados de mosquete na mão empalidecem perante as forças inimigas. Resistir é impossível. Pior, é um suicídio. O governador sabe que tem que negociar a rendição da vila e evitar um massacre. Mas antes de poder dar qualquer ordem, repara em algo estranho na paisagem. Um único cavaleiro espanhol cavalga a toda a velocidade, contornando a vila e dirigindo-se para este, levando algo comprido e fino na mão. Não é uma espada, é um ramo. Mais precisamente, um ramo de laranjeira acabado de colher nos laranjais perto de Elvas. O governador não tem forma de saber, mas a ordem foi dada pelo general Manuel Godoy. O ramo será entregue ao rei e à rainha de Espanha como sinal da sua inegável conquista do território português. E poucos dias depois, a história daquela simbólica oferta dará nome ao conflito que se avizinha: a Guerra das Laranjas. Em apenas 18 dias, as tropas espanholas e francesas avançaram pelo território português, tomando aldeias, vilas e fortificações, roubando gado e pilhando reservas agrícolas. Dirigindo-se para norte, a cavalaria espanhola tomou as aldeias e vilas de Ronche, São Vicente, Santa Eulália, Monforte, Ouguela, Alpalhão, Borba e até Vila Viçosa, o berço da dinastia de Bragança. Évora foi cercada, assim como Campo Maior. As forças de Godoy chegaram mesmo a Porto Alegre e Castelo de Vide, onde os homens do Duque de Lafões se apressaram a pousar as armas e a oferecer rendição. A superioridade dos castelhanos era tal que a Guerra das Laranjas foi, na verdade, uma tomada de território quase sem vítimas. Na maioria dos casos, as populações renderam-se aos invasores e até aceitaram pagar contribuições. Ou então, puseram as crianças e idosos em carroças e rumaram para o oeste à procura de segurança. O maior número de mortos foi mesmo em Campo Maior. Durante 2 semanas, as peças de artilharia espanholas fizeram cair mais de 8.000 balas de canhão sobre as suas muralhas, torres e baluartes. As fortificações de defesa ficaram em escombros. Assim como a Igreja Matriz, o Convento de São Francisco, os edifícios públicos e muitas das habitações dos campo-maiorenses. E mesmo depois da chuva de bombas e granadas, quando as pontes elevadiças caíram aos pedaços e as portas da fortaleza foram finalmente forçadas, os cavaleiros espanhóis entraram pelas ruas de Campo Maior e encontraram uma mistura de soldados e civis armados com mosquetes, pedras, facas e paus. Mais de 80 portugueses morreram, entre militares e civis. Mas conseguiram, ainda assim, matar cerca de 30 cavaleiros inimigos. Campo Maior caía, mas não sem resistir até ao último segundo. Olivença foi diferente. O governador reuniu com Manuel Godoy, explicou-lhe que não tinha qualquer interesse em ver morrer os seus soldados e assinou um acordo de rendição formal.
depois do qual as portas da vila foram abertas e os espanhóis tomaram a fortaleza. A princípio, os soldados portugueses foram feitos prisioneiros e obrigados a entregar as armas, mas logo depois soltaram-nos com ordem para atravessar o Guadiana e nunca mais voltar. Foi assim que o governador Júlio César Chermont, não fazendo justiça ao legado do Júlio César original, e os soldados portugueses abandonaram a vila a cavalo com alguns mantimentos e posses pessoais, esperando que, mais cedo ou mais tarde, os diplomatas de Lisboa chegassem a acordo com os reis de Espanha e pudessem regressar às paisagens de Olivença. Seria uma questão de tempo. Afinal, era assim que funcionava a lógica das guerras e das invasões. Os espanhóis não queriam efetivamente tomar Portugal. Tudo aquilo era uma demonstração de força, uma espécie de chantagem militar para que Portugal abandonasse a Inglaterra e se juntasse às forças de Napoleão. Mais cedo ou mais tarde, Godoy recuaria e Olivença e todas as outras vilas e aldeias voltariam a ser nossas. De facto, foi isto que aconteceu. Pelo menos, em parte. Em junho de 1801, pouco mais de 2 semanas depois do início da invasão espanhola, Portugal e Espanha assinaram o Tratado de Badajoz, colocando fim à Guerra das Laranjas. O tratado era, na prática, a total capitulação portuguesa. Os portugueses não só concordavam em fechar os seus portos aos navios ingleses, como ofereciam várias concessões comerciais à França. Em troca, seriam restituídas as fortalezas e vilas conquistadas pelos espanhóis. E, mais relevante ainda, o ameaçador exército de Napoleão não atravessaria o país de cima a baixo, nem conquistaria Lisboa. O Tratado de Badajoz foi assinado por um país de mãos trêmulas e muito medo de ser invadido. No entanto, os espanhóis inseriram no tratado uma provisão particular. Espanha conservará Olivença como conquista para a unir perpetuamente aos seus domínios e vassalos, bem como os territórios e vilas até o Guadiana, pelo que este rio é o limite dos respectivos reinos naquela parte que apenas toca o referido território de Olivença. Ao contrário de todos os outros casos, uma parte do território português não seria devolvida. Olivença. Portugal evitava, para já, a invasão napoleónica e, em troca, concedera alguns quilómetros quadrados do seu território. Apesar de chocante, a perda de Olivença seria apenas a primeira de muitas humilhações. Anos depois, em 1807, Espanha desobedeceu às condições do Tratado de Badajoz e invadiu outra vez Portugal. Desta vez para ajudar Napoleão a tomar o país definitivamente. Enquanto os soldados do general Junot passavam a fronteira e desciam pelo Tejo em direção a Lisboa, Dom João VI e a restante família real entrou no navio e fugiu para o Brasil, transformando a colónia ultramarina na nova capital do reino. E já no outro lado do Atlântico, Dom João VI ainda declarou nulo o Tratado de Badajoz e com ele a provisão sobre a cedência de Olivença. Contudo, era tarde demais. O que começara como perda de parte do território nas margens do Guadiana era agora uma luta desesperada pela soberania portuguesa. Estava em causa a sobrevivência do país inteiro. E o caso de Olivença pareceu quase uma nota de rodapé, um pequeno acidente quando comparado com a escala avassaladora das invasões francesas. No entanto, pela primeira vez em toda esta história, a sorte sorriu aos portugueses. As invasões francesas não foram bem-sucedidas. Entre 1807 e 1813, as tropas napoleónicas tentaram tomar o país em 3 invasões distintas e por 3 vezes o exército português, com o apoio das forças ingleses e o enorme esforço dos populares, conseguiu resistir-lhes. Apenas 2 anos depois, o destino da Europa virou-se do avesso. Napoleão perdeu a Batalha de Waterloo e com ela o seu enorme poder sobre todo o continente.
E no rescaldo das guerras napoleónicas, que finalmente chegavam ao fim, Portugal pôde reconstruir-se e recuperar tudo o que tinha perdido naqueles anos de humilhação nacional, incluindo, claro, os territórios de Olivença. A primeira tentativa não correu bem. No Tratado de Paris, que punha fim definitivo ao expansionismo francês, foi acrescentado um artigo que estipulava claramente a devolução de Olivença aos portugueses. O representante espanhol recusou a assiná-lo. No ano seguinte, o Congresso de Viena, cujo objetivo era desenhar o novo status quo europeu e definir as novas fronteiras do continente, voltou a tocar no assunto sem qualquer ambiguidade. As potências europeias, reconhecendo a justiça das reclamações formuladas por Sua Alteza Real, o Príncipe Regente de Portugal e do Brasil, sobre a Vila de Olivença e os outros territórios cedidos à Espanha pelo Tratado de Badajoz em 1801, e considerando a restituição destes objetos como uma das medidas adequadas a assegurar entre os dois reinos da Península aquela boa harmonia, completa e estável, cuja conservação em todas as partes da Europa tem sido o fim constante das suas negociações, obrigam-se formalmente a empregar por vias conciliatórias os seus mais eficazes esforços a fim que se efetue a retrocessão dos ditos territoriais em favor de Portugal. A redação de todo este artigo é uma masterclass numa tecnolíngua politiquesa entre obrigam-se formalmente a empregar por vias conciliatórias os seus mais eficazes esforços. Portanto, não a totalidade da restituição, mas os mais eficazes esforços. Desta vez, Espanha concordou, assinando o Tratado de Viena. Finalmente, depois de 16 anos de ocupação estrangeira, Olivença seria nossa outra vez. No entanto, passaram-se meses, depois anos, depois séculos, e os espanhóis nunca devolveram Olivença. Foi assim que nasceu a constrangedora questão de Olivença. De um lado, Portugal argumentava que o Tratado de Badajoz ficou sem efeito e que o Congresso de Viena devolveu Olivença ao seu país de origem. Do outro lado, Espanha argumenta que o Tratado de Badajoz continua válido e que a linha imaginária entre os dois Estados recuou até ao Guadiana e assim deve continuar. Com o passar dos anos, a questão foi sempre adiada, sem que nenhum dos países quisesse realmente resolvê-la de uma vez por todas. Espanha foi sempre adiando a devolução do território e Portugal nunca bateu o pé para acelerar o processo. A diplomacia portuguesa considera Olivença território português sob administração espanhola. E desde 2014, os oliventinos podem pedir a dupla nacionalidade. Por isso, a Vila de Olivença e os territórios à sua volta são uma espécie de limbo fronteiriço, um lugar cinzento de indefinição naquela que é a mais antiga fronteira territorial da história da Europa. Mas Olivença é também uma vítima da história. Pode ter sido defendida por portugueses e tomada por espanhóis, mas o seu destino não estava só nas mãos dos dois países. Durante os 18 dias da Guerra das Laranjas, Olivença foi o epicentro de um conflito europeu no qual se desenhava o futuro de um continente inteiro. Os oliventinos estavam presos às vontades do rei português e do general Manuel Godoy. Mas estes, por sua vez, estavam também vergados à influência da Grã-Bretanha e de França. O peso dos maiores impérios mundiais caiu sobre Olivença durante aquelas 2 fatídicas semanas. No meio da confusão, com a história a girar sobre os seus eixos geopolíticos, Olivença caiu em mãos espanholas e por lá ficou. Mesmo 2 séculos passados, a questão de Olivença mantém-se viva, inerte e adormecida, como um tabu familiar que ninguém quer falar à mesa de jantar. Mas será Olivença uma fonte de saudosismo e sentimentos patrióticos, como se sentíssemos saudades de algo que não sabemos bem o que é, ou uma injustiça histórica, à espera de resolução numa clara violação das boas práticas da diplomacia internacional? Afinal, Olivença é nossa?
Obrigado a todos por terem ficado connosco mais uma semana, desta vez para abordarmos este tópico tão complexo. Todos nós já ouvimos a frase Olivença é nossa, mas quantos de nós é que realmente conseguem dizer se é, se não é, e porquê que será ou porquê que não será? Estamos do lado do Tratado de Badajoz ou do Congresso de Viena. Para a semana teremos outro episódio muito entusiasmante, a mostra sobre a figura dos bobos da corte nas cortes europeias e sobre uma trágica história, em particular passada mesmo aqui ao nosso lado, outra vez nos nossos vizinhos espanhóis. Têm sido personagens muito mencionadas ultimamente. Obrigado por nos terem acompanhado e ver-nos para a semana. História Obscura é um podcast da série Sapiens, produzido pela Broá Podcasts, narrado por mim, Luís Francisco Sousa. Com direção criativa de Luís Francisco Sousa, escrito por Renato Rocha, pesquisa por Nuno Mendes, direção técnica de Rita Cabrita, edição por Sara Milan e João Rodrigues, identidade gráfica desenvolvida por Rita Cabrita e Luís Francisco Sousa. Já sabem, se gostarem deste e de outros conteúdos Broá, considerem tornar-se patronos em patreon.com/broapodcasts.